O banqueiro Daniel Vorcaro teria trocado mensagens com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no dia que foi preso pela primeira vez, na Operação Compliance Zero. Essa informação foi publicada pela colunista Malu Gaspar, do jornal o Globo, a partir do cruzamento de dados do celular do próprio Vorcaro, divulgados pela Polícia Federal. Alexandre de Moraes nega a conversa. Nas mensagens trocadas por Vorcaro, ele cita uma série de políticos da extrema-direita e do centrão, como Ciro Nogueira, Hugo Mota, Ibanez Rocha, João Dória e Jair Bolsonaro. Parte do material foi encaminhada à CPI do INSS. As mensagens também revelam ameaças a jornalistas e autoridades. Vorcaro mantinha um grupo chamado de A Turma, que monitorava e planejava ataques a adversários. Além do dono do Master, foram presos preventivamente Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro, Maílson Roseno, policial federal aposentado, e Luiz Felipe Machado, conhecido pelo apelido de Sicário, uma espécie de faz-tudo de Vorcaro. Terça-feira, 10 de março de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, nós vamos fazer uma análise de uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu recebo a nossa colega aqui do ICL, jornalista e escritora, Juliana Dalpiva. Oi, Ju, seja muito bem-vinda ao Em Detalhes. É um prazer te receber aqui também. Oi, Roberta, um olá aqui para todo mundo que acompanha o Em Detalhes. Então, um tempinho que eu não apareço aqui, é sempre um prazer estar nesse programa. Muitas notícias pipocando, né, Ju? Muito trabalho para você também. Mas vamos lá. As mensagens extraídas do celular do Daniel Vorcaro e apreendidas, na Operação Compliance Zero, indicariam contato dele com o ministro Alexandre de Moraes, isso no dia da prisão. Agora, mesmo com a negativa do ministro, o que esse tipo de registro significa do ponto de vista probatório, hein? Qual a sua análise dessa relação entre os dois, que a gente ainda está conhecendo? Roberta, eu acho que esse é um ponto que não estava sendo tocado pelas investigações do caso Master, né? A PGR mais de uma vez afirmou que não vê motivos para o ministro ser investigado, a Polícia Federal também. Ao mesmo tempo em que a gente ainda está falando numa esfera de imoralidade. A gente está falando até esse momento do que veio à tona do ponto de vista das mensagens, até do próprio contrato da Viviane Barsi, a mulher do ministro, com o Master. A gente ainda não tem um elemento precisamente criminal, ou seja, algum crime que a gente possa imputar ali, tanto ao escritório da Viviane Barsi, ela, ou mesmo ao ministro Alexandre de Moraes. O que está colocado, eu acho, que é o grande problema dessa situação? O ministro Alexandre de Moraes liderou uma série de casos extremamente importantes nos últimos anos. Um deles, vocês cansaram de me ouvir aqui falar, é justamente o julgamento da trama golpista. Então, o ministro Alexandre de Moraes está há muito tempo na mira de toda a extrema-direita, mas não só. Tem muita gente interessada em criticar o ministro Alexandre de Moraes. E acho que o que eu vejo pela primeira vez é uma substância para essa crítica. O ministro, na posição em que ele estava, cuidando dos casos do Supremo, a mulher dele ter um contrato de 129 milhões de reais com uma empresa como é o Banco Master, que se vê numa fraude bilionária dessas, dando calote em números brasileiros, mas também com o Daniel Vorcaro, que é o dono, envolvido em tantos crimes aí financeiros, e agora a gente vê essa situação dessa Operação Compliance Zero, em que ele até tinha uma milícia, né, um capanga chamado Sicário, inclusive recebia a missão de atacar jornalistas, né, com uma própria ordem do próprio Vorcaro, dizendo que era para quebrar todos os dentes
do jornalista Lauro Jardim, que estava publicando notas críticas ao Daniel Worcaro. Então, essa situação toda gera, primeiro, um enorme constrangimento para a família Moraes, né? É para Viviane Barsi e é também para o ministro Alexandre de Moraes. Esse acho que é um primeiro ponto, que aí a gente está na esfera da moralidade, ou seja, como é que fica uma situação? Um escritório de advocacia da mulher do ministro do Supremo, atuando também em esferas, né, na própria corte e nas esferas superiores. Esse é um primeiro problema. Aí essa situação da mensagem. Que eu posso te trazer, tá, Roberta? O ministro nega que tenha recebido essas mensagens. E aí, qual é o grande problema dessa situação? Como não está sendo investigado especificamente esse objeto, ou seja, as mensagens do ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Worcaro, a gente está sem um relatório aqui da Polícia Federal que dê precisão para esses dados. O que temos é uma reportagem da jornalista Malu Gaspari, que depois outros colegas da imprensa confirmaram que também ouviram a mesma informação, mas esses dados dessa quebra são sigilosos e estão de posse da Polícia Federal. E o que se vê lá é uma série de mensagens que é enviada e apagada. E no bloco de notas do telefone do Daniel Worcaro, tinham prints do que seriam estas mensagens. Ele mandava o print como visualização única. E aí aquela mensagem que quando você abre, logo ela é destruída. Mas no celular do Worcaro ficaram os prints de algumas mensagens. E nessa conversa com o Alexandre de Moraes, tem uma mensagem enviada e uma apagada. O Alexandre de Moraes recebeu essa mensagem. Com os dados que estão colocados, eu não consigo comprovar isso. Ele diz que não recebeu. O que está lá é que a mensagem foi apagada. Você não consegue, até onde eu entendi do que veio à tona, você não consegue recuperar isso para ter certeza que ele recebeu essa mensagem, né? Agora, uma coisa que o ministro não explicou na nota dele, que ele manda ao dizer que ele não recebeu essas mensagens. Ele recebeu que mensagens? Qual foi a conversa que ele teve com o Daniel Worcaro? Ele não entra nisso. Ele fala que aquelas mensagens dos prints ele não recebeu. Então, ele não nega esse contato no dia da prisão, o que é muito constrangedor para o ministro. Eu vou te falar que eu, nesses 20 anos de jornalismo, já vi muito advogado e pessoas vendendo acesso. Ou seja, a pessoa diz que fala com fulano, ciclano, beltrano, que faz e acontece, usando o nome das pessoas e não necessariamente tem esses acessos, mas vende a ideia do acesso. Então, assim, seria muito importante agora, até para o ministro Alexandre de Moraes, que se fizesse uma investigação específica sobre essas mensagens e que viesse tudo a limpo, né? Quer dizer, qual foi a conversa, o que é que foi dito. Mas o ministro responde as coisas pela metade. E um outro aspecto, né, Robs, que acho que, não sei se você já vai falar sobre isso agora, que eu acho que é importante ser dito, no início dessa semana, a gente também tem a Viviane Barsi falando pela primeira vez qual era o objeto do contrato dela com o Banco Master. Mas ela só veio a falar 3 meses depois da revelação, né, Juliana? Um tanto quanto tardio. Só que olha aí é quanta exatamente informação esse o problema. aconteceu. Por que Viviane Barsi demorou 3 meses? Enfim, essa matéria veio pela Malu Gaspar também em dezembro. Ela revelou a existência desse contrato de 129 milhões de reais. E aí, desde então, não se falava sobre isso, o ministro não falava sobre isso, há interlocutores aqui e ali, ele dizia que não cabia a ele falar, porque é o escritório da mulher dele. Tal. E a Viviane Barsi não falava sobre isso. Só falou agora, quando me parece que até eles entenderam que a situação é insustentável, sobre a falta de transparência. E aí, gente, assim, até para dar equilíbrio para essa discussão aqui, porque a gente está falando muito sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes, mas todo mundo que acompanha o Supremo há mais tempo, com alguma atenção, sabe
não só o Supremo, o STJ, é constrangedora a quantidade de filhos de ministros, parentes de ministros, que têm, tanto do STJ quanto do STF, escritórios de advocacia que atuam tanto no STJ quanto no STF. Então, essa é uma situação que não é só sobre o Alexandre de Moraes. Vários ministros têm parentes que atuam em escritórios de advocacia, são donos de escritórios de advocacia e que atuam nas cortes superiores. E essa discussão ela é tardia sobre os limites de como isso deveria se dar. A gente fica aqui acreditando na boa-fé das pessoas, de que elas vão saber fazer as separações de interesse e de lobby e tudo mais, e não farão coisas não republicanas, mas há muito tempo há um constrangimento muito grande, e falava-se sobre isso abertamente. E, inclusive, quando tem, Hobbs, discussão sobre indicações de vagas, não só no Supremo, mas indicações de vagas no STJ, de vagas de desembargadores em tribunais regionais. Tem uma pressão ali, inclusive, às vezes, para colocar filhos de ministros nessas vagas. Isso entra em moeda de troca. Há muito tempo, nas discussões de nomeação, nunca é só sobre a nomeação em questão, ou seja, qual o novo ministro do STF, qual o novo ministro do STJ. Entra todo esse rol de indicações que é poder. O que está em discussão quando se coloca alguém dentro de uma corte do tamanho do Supremo Tribunal Federal e do STJ? É muito poder. Torna-se praticamente intocável. A gente não tem história de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que na medida em que a gente foi colocando casos muito graves na Suprema Corte, essa régua foi subindo. Então, estavam procurando uma maneira de atacar, sobretudo o Alexandre de Moraes. Ele sabe disso, ele foi alvo de perseguição, inclusive é público, né? Tudo que aconteceu no ano passado nos Estados Unidos, via Eduardo Bolsonaro, mas não colava, nada colava. Essa situação, só pela existência desse contrato de 129 milhões de reais, já colocou um grande problema, sem nem a gente entrar na história das mensagens, tá? Essa discussão. Como é que pode, né, um contrato desse tamanho, com esse banco que está envolvido nesse escândalo? E um escritório pequeno, né, Ju? Isso também precisa ser dito. E aí, o bolão de milhões, desde que tudo isso se deu na semana passada, né, a prisão do Vorcaro, quanto tempo vai demorar essa prisão até que o Daniel Vorcaro decida fazer uma colaboração premiada, porque não me parece que ele seja o tipo que vai querer arrastar cadeia de vários e vários anos para deixar toda a classe política e o judiciário de Brasília confortável. Desde que essa história começou a vir à tona em novembro do ano passado, muita gente está desesperada, assim, muito preocupada com o que pode vir à tona. Você acredita numa delação de Daniel Vorcaro, Ju? Não é uma opinião pessoal, tenho escutado muito isso, tá? De que a chance não é pequena. Justa por esse cenário, quer dizer, ele é um bom vivant, né? Olha a quantidade de dinheiro que ele gastava para festas aqui e ali. Você acha mesmo que ele vai querer ficar na cadeia para proteger 2 ou 3? Que ele pode... E aí, para fazer a colaboração premiada, o que precisa? Para fazer colaboração premiada, você precisa entregar, pela lei, pessoas acima de você na organização criminosa. Então, e aí eu acho que é importante a gente centrar o caso Master, né? Tem vários políticos muito preocupados com essa história. Pessoas que faziam viagens ali, né? Receberam favores de um banqueiro, que até então eles viam assim, que só era um banqueiro bilionário. E agora eles estão vendo, né, de maneira muito clara e objetiva pública, se é que já não sabiam antes, que ele é, na verdade, um bandido de marca maior, inclusive com capangas capazes de tudo, inclusive de agredir ou até de coisas piores. Então, que é a história do próprio Sicário, que é uma história à parte de tudo que aconteceu aí na semana passada. O Sicário acabou morrendo na prisão,
durante o período que ele estava na superintendência, ele tentou suicídio e acabou morrendo depois de 2 dias internado, e a gente não vai saber especificamente qual seria o depoimento dele. Agora, apreenderam documentos e dispositivos, né, celulares, computadores dele. Eu, durante a investigação da trama golpista, ouvi muitas vezes que o Cid podia falar o que ele queria, e muitas vezes ele não contava as coisas todas que ele sabia. Mas o celular do Cid falava um monte, tendo a achar que o celular do sicário pode falar mais até do que o próprio sicário teria a dizer se pudesse dar depoimentos. A questão a gente vai ver se ele é um bandido profissional ou não, se ele tomou os devidos cuidados com o celular para evitar que os crimes viessem à tona, ou se ele é mais um que também deixou muito rastro e o próprio celular dele vai indicar muita coisa. O do Daniel Vorcaro claramente já indica muitas coisas. Muitas coisas, Ju. Agora, eu queria chamar a atenção que a gente está num ano de eleições, né? E a gente vê os holofotes muito apontados para o Supremo Tribunal Federal. Mas a gente tem nomes ali citados também em conversas, como Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o governador do DF, Ibanez Rocha, João Dória e, inclusive, Jair Bolsonaro. Eu estou trazendo esses nomes, Ju, para que a gente faça uma reflexão da importância da gente ter a maior clareza possível sobre essa guerra de narrativas que a gente está vivendo. São informações para todo lado e que muitas vezes acabam beneficiando nomes que até não aparecem nas manchetes dos principais jornais, dos sites, enfim, dos telejornais. Hobbs, eu acho que esse é o ponto central. Enquanto a gente está aqui explicando essa situação da imoralidade que vem à tona em torno do ministro Alexandre de Moraes, né, nessa história, o que está realmente sendo investigado, que é a fraude, os crimes, a fraude financeira do próprio banco, né, como ficou a descoberto, como tudo isso se deu, os responsáveis por essa situação, começa a vir à tona a rede de influência do Daniel Vorcaro, o que explica muita coisa sobre o porquê que o Daniel Vorcaro até agora estava ali andando tranquilamente fazendo muito dinheiro, mas sem ninguém prestar atenção de maneira concreta sobre como ele fazia esse dinheiro. Ele tinha vários bons amigos. Então, ele próprio diz, né, que chama o Ciro de amigo da vida. Só o Ciro e ele vão poder explicar por que o Ciro é chamado de amigo da vida. O que é que... Amigo da vida, né? É aquele amigo com quem você pode contar, né, Roberto? Pra tudo, né, Ju? Aquele amigo que estava lá com você nos momentos bons e nos ruins. Sim. Então, há uma curiosidade muito grande de entender o contexto dessa amizade. Que aí eu ressalto aqui, em um momento, me recordo nas mensagens, por exemplo, do ministro, a gente ter alguma coisa de uma relação, essa proximidade com o ministro do Supremo Tribunal Federal ela é problemática, sem dúvida. Agora, não é colocado um grau de intimidade, sabe? No Ciro é colocado um grau de intimidade muito claro, chama de amigo da vida. E aí tem esses convites para viagens, o próprio Nicolas também, né? Nesses últimos dias surgiu a informação do uso do jatinho do Vorcaro para fazer campanha em 2022. E aí, que a desculpa, né, que eu não sabia quem que era direito, que não sei o quê, mas pegar carona em jatinho para aproveitar uma mamata tá tranquilo. Então, eu acho que esse ano eleitoral vai ser permeado por todas essas revelações ainda do caso Master, que me parece ainda está numa fase muito inicial. Acho que tem muita coisa para ser esclarecida, para ser investigada, e vai ficar essa expectativa da colaboração premiada do Daniel Vorcaro, porque essa prisão, essa ordem de prisão, nesse contexto em que envolve violência de maneira tão bruta contra, em especial, o Lauro Jardim,
não vai ser esquecido. Então, a chance dele revogar essa ordem de prisão é mínima. Acho muito difícil dele conseguir revogar simplesmente com habeas corpus, tentando demonstrar que, porque ele teria endereço, etc., não representa risco. Acho que não, entendeu? Acho que pelo contrário, acho que durante bastante tempo, ele representou um perigo e não estava sendo observado com a atenção que deveria. Então, não tem chance dele... Acho muito difícil dele sair sem fazer uma colaboração premiada. E fazendo a colaboração premiada, ele vai ter que, até por lei, é obrigatório entregar tudo. Então, vai viver essa tensão de quem vai estar na lista do Daniel Vorcaro. Agora, Ju, revelações feitas aqui pelo ICL Notícias mostram que um traficante internacional seria o financiador, né, de Daniel Vorcaro para a compra do Banco Master. Se confirmando, ele estaria, então, protegendo pessoas muito mais importantes que ele e muito mais influentes neste caso, né? Ou seja, a investigação não pararia em Daniel Vorcaro. A gente tem novas possibilidades e frentes aí também com essa revelação do ICL. Roberta, eu acho que sim, esse é um trabalho muito dedicado que a Alice Maciel e o Flávio Costa vêm fazendo dentro desse caso. São os melhores especialistas aqui do ICL para você falar sobre esse assunto. Mas eu acho que já está colocada há bastante tempo essa questão de que o Daniel talvez seja, sei lá, o operador, a ponta do iceberg, mas onde está o poder realmente para que o Daniel Vorcaro existisse do tamanho que ele existia, com o dinheiro que ele tinha, transitando dessa forma, essa rede de contatos, essa agenda de telefone dele, deixa muito claro que ele tinha muito trânsito em todas as instâncias da República do Brasil. E isso é o que está, apavora Brasília agora, na expectativa de que ele possa fazer uma colaboração premiada. Então, pode vir tanto... e se, por exemplo, e aqui eu estou falando em tese, tá? E se o Daniel Vorcaro for simplesmente a cara do negócio, mas existia um sócio oculto que ninguém sabia, dentro desse próprio ambiente da política, sabe? Eu não consigo acreditar que essas pessoas mantinham o Daniel ali nessa forma, dando toda essa força para que ele fizesse todas essas operações, sem que essas pessoas se beneficiassem financeiramente de uma maneira bastante óbvia. Eu tendo a achar que Daniel tem sócios que não conhecemos ainda, mas que, se ele resolver falar, a gente vai conhecer coisas que a gente ainda nem está falando por aqui. Agora, Ju, para a gente fechar, queria aproveitar a sua experiência no jornalismo investigativo para te perguntar sobre essas mensagens, né, e esses diálogos vazados, que obviamente reacendem, né, um tema que é sobre vazamentos seletivos. Você acha que, na sua avaliação, o que diferencia um vazamento de interesse público de um vazamento usado como arma política? E volto a falar aqui, principalmente em ano de eleição. Roberta, todo vazamento vai ter algum caráter. A pessoa porque, assim, uma coisa que as pessoas precisam compreender quem vaza a informação é quem está cometendo alguma irregularidade, algum crime. Então, assim, o dever de sigilo é de quem tem que guardar esse sigilo. No caso de uma investigação criminal como essa, quem que tem acesso a esses dados? Algumas pessoas no Supremo Tribunal Federal, algumas pessoas na Procuradoria-Geral da República e algumas pessoas na PGR e as defesas. Nesse caso, especificamente, também tem dados na CPMI do INSS. Então, hoje, o conjunto de pessoas que têm acesso aos dados do telefone do Daniel Vorcaro, eu chutaria que algo entre 30, pelo menos umas 30 pessoas devem ter esse acesso.
Então, não existe segredo entre mais de uma pessoa. E eu confesso que não me surpreende que comece a vazar. Agora, a pessoa, eu não sei como, eu só não sei como chegou nos outros colegas jornalistas. Tem uma coisa sobre a responsabilidade de quem divulga o que divulga de interesse público. Quer dizer, tem interesse público no que está sendo divulgado, que foi vazado? Essa é a pergunta mais importante do que especificamente no vazamento em si. Quer dizer, o que aquilo virou reportagem? Muitas vezes, eu acho que eu me deparei com situações em que informações estavam sendo vazadas e que as pessoas tinham algum interesse naquele vazamento. Mas a questão é, independente do interesse de quem está vazando, o que ela quer com isso? Aquela informação interessa para a sociedade? Foi essa pergunta que eu sempre me fiz. Porque o interesse de quem está vazando, eu não tenho como controlar. Se é uma informação relevante, importante, e a gente trabalha numa reportagem contextualizada, ok. É uma matéria importante de se discutir, de um dado que tem que vir à tona e tudo mais. Eu acho que tem muito mais a ver com a responsabilidade dos jornalistas que recebem, como eles colocam, do que especificamente em quem está vazando. E aí eu, particularmente, assim, olho, a gente que é jornalista, às vezes, recebe vazamento de dados que são relevantes para a sociedade. Agora, eu, assim, imensa maioria dos casos que eu trabalhei, trabalhei tanto para saber vírgulas, sabe? Para saber pontos muito pequenos, muita dificuldade para receber as coisas. Então, sempre que alguém chega para mim com, eu tenho aqui uma enorme coisa, eu já fico desconfiada. Já não é uma coisa que eu, sabe, assim, olho alegre, chegou aqui um enorme vazamento de dados. Eu vou olhar, eu já fui procurada, inclusive com informação falsa. Já recebi informações que não eram verdadeiras. Então, você recebe, você checa, você tem que refletir sobre a importância do que está colocado, e aí vira uma matéria. A gente tem que ter muito cuidado, não é necessariamente nós que somos jornalistas com vazamento, a gente tem que ter cuidado em como a gente publica essas matérias, o que a gente está sendo colocado. É aí que se dá o uso do jornalista. Então, eu presto atenção nisso, sabe? Tanto quando a fonte me procura, quanto... mas espera aí, isso aqui interessa para quê? Né? Quer dizer, as pessoas precisam saber? É por aí a resposta para tentar lidar com essa tentativa de ficar manipulando as conversas para um lado ou para o outro. Agora, eu particularmente nunca achei que teve algum vazamento neutro. Não existe isso. Muito bom te ouvir sobre o jornalismo investigativo, Ju. Obrigada, viu? E até a próxima aqui no Em Detalhes. Bom trabalho para você. Obrigada, Robs. Um beijo e até mais. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de CL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e na sequência tem Rolê CL. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação. Tchau, tchau. Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios. Interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, aonde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A bola sempre ganha. Sempre.
Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.